errado que vai dar certo. Ele vira ídolo porque ele tem muita bola no corpo. Não é pouca, é muita bola no corpo. Olha, se fosse... Porque o torcedor não é bobo. Se ele der certo, é claro que o torcedor vai vibrar. Que o Renato vá recuperar o jogador. É isso. Ontem o Grêmio anunciou o Diego Costa oficialmente como jogador do Grêmio. E isso, de certa forma, pegou os torcedores de surpresa, pois pelas promessas que a direção havia feito essa contratação, meio que decepcionou boa parte dos torcedores. Diego Costa chega de graça no tricolor, pois estava sem contrato com nenhum clube. Seu salário será de 700 mil mensais. No debate raiz, Bagé, Meneghetti, JB e Brochaço falaram sobre essa contratação do Grêmio. Vamos dar uma olhada e comentar sobre o que eles disseram. Confesso assim que a primeira sensação foi de decepção total. Pelo contexto geral. E não me venham com essa história, não, mas eu tô vendo muita foto dele com a camisa do Chelsea. Ele jogou em 16, 17, a última temporada do Chelsea. As últimas temporadas do Diego Costa, e a gente tem que se atentar para esses números, são temporadas em que o Diego Costa não consegue fazer 10 gols por temporada. E esses 10 gols não é porque o Diego Costa é fraco, é porque ele não consegue jogar devido a uma sequência muito grande de lesões. Esse é um ponto. Comparar o Diego Costa, como eu li em alguns casos, e até alguns colegas dizendo assim, não, mas viu, o Suárez também chegou em baixa. Não comparem a maneira que o Suárez chegou para o Grêmio com a maneira que chega o Diego Costa. É uma outra situação. A questão do Diego Costa que mais me pega, e aí eu vou entrar na narrativa, Meneghetti, porque é da minha decepção do que eu ouvi enquanto jornalista, enquanto torcedor do Grêmio, da direção de futebol, falando sobre contratações. O Diego Costa, ele tá sem contrato no mercado brasileiro desde que terminou o campeonato no ano passado com a camisa do Botafogo. Aí, ele foi apresentado, anunciado pelo Grêmio dia 8 de fevereiro. O torcedor do Grêmio não aguentava mais, angustiado, o tempo inteiro se perguntando quem é que vai ser contratado. E aí, eu ouvi em determinado momento que o Grêmio negociava com o Funes Mori, com o Abubakar, tinha a possibilidade do Di Maria, tinha a possibilidade de não sei mais o quem, o Gabigol. Aí, daqui a pouco, eu ouvi também o seguinte, não, mas olha só, tem um ponto aí. Agora essa virada de chave do dia 31 de janeiro para o dia 1º de fevereiro é fundamental, porque tem muitos jogadores que eles estão dependendo dessa janela europeia. O Diego Costa não era esse caso. O Diego Costa estava treinando por conta, fazendo academia. Eu acho que ele é um bom jogador, mas ele é um jogador que atualmente a gente fala mais do Diego Costa muito mais por problemas do que por soluções. Tomara que ele estreie no Grenal, que ele faça um gol, ele vai dar um carrinho, o torcedor vai dizer, ó, esse aí é dos nossos. O Renato amanhã provavelmente, já assino agora com vocês, vai ter um discurso de apoio ao Diego Costa, tem que acontecer isso. Agora, primeiro, quem contratou o Diego Costa foi o Renato, numa videochamada de mais de 40 minutos que o Eduardo Gabardo trouxe a informação a partir do momento que aconteceu domingo isso. E aí por isso que eu falava ainda na quarta-feira, Meneghetti, aqui no Debate Raiz, que eu senti o Renato menos tenso na entrevista, porque o Renato já tinha ali batido o martelo sobre o Diego Costa. Vou torcer sem dúvida nenhuma. Ele é melhor que o João Pedro Galvão? Acho que é. Ele tem o histórico? Acho que sim. Só que esse momento, eu enquanto gremista, me prometeram muito mais. O Diego Costa não era o jogador que eu estava esperando. É sim decepcionante a chegada do Diego Costa no Grêmio, pois é um jogador que estava escanteado. Mas ele pode sim dar muito certo no Grêmio, ele tem a cara do Grêmio. Baldasso foi um fabuloso jogador de futebol. Um centroavante daqueles que todos que amam o futebol e a posição de centroavante eram apaixonados por ele, não tenham dúvida nenhuma disso. O Bagé toca no ponto mais importante do processo. Esse jogador está liberado no mercado há muito tempo. Ele não chegou no Grêmio antes por um único e simples motivo, porque ele não estava no cenário do Grêmio. A contratação do Diego Costa é aquela figurinha, João Batista Filho, que as pessoas compartilham no WhatsApp da menininha loirinha aquela. Desespelo. É desespelo do Grêmio. O Grêmio está contratando o Diego Costa porque não conseguiu fazer nada diferente disso. O Diego Costa não apresenta futebol competitivo há bastante tempo. O Diego Costa sai do Atlético Mineiro, por exemplo, falando mal de todo mundo lá dentro. O Botafogo também teve problemas importantes nos dois clubes. Então, assim, o Grêmio faz uma aposta arriscadíssima. E eu não considero, eu até não sei, Bagé, que tipo de repercussão teve com a torcida do Grêmio em geral. Pelo que foi a espera, foi decepcionante para a torcida de forma geral. Tem a tua opinião. A maior parte muito ruim, a rejeição muito grande e crítica diretamente a essa narrativa que eu chamei a atenção da torcida. A torcida levou para um lado em que
fez o torcedor acreditar que o reforço seria muito maior do que realmente Porque é na assim, ó, prática. a versão da direção, a comunicação da direção com o torcedor, não foi assim, ó, torcedor, que eu até... É uma linha, o Grêmio nunca chegou e disse assim, vamos reforçar o time, não vamos ter um Soares novamente, então vamos fazer o seguinte, vamos melhorar o todo, vamos melhorar o ataque. Porque se tu pensar, talvez, tu contrata o Grêmio, que é o Júnior Santos, né? Até descobrir os valores, 500 mil de salário que nem dá pro Júnior Santos, é meio alto. Num primeiro ano. Depois Quer 600, dizer, vai depois se pagar 700. pro Júnior Santos, que é reserva no Botafogo, Ferreira. aquilo que diziam que era problema pagar pra um reserva que tava no Grêmio, que era o Ferreira. Isso. Mas daqui a pouco eu não tô dizendo que é isso, tá? Mas o Grêmio não comunicou o seguinte, olha, se a gente contratar o Júnior Santos pra direita, o Soteldo pra esquerda e o Diego Costa de centroavante, o trio de ataque vai ficar melhor como um todo do que só o Soares. Não é isso. Não é isso. Não é isso. O Grêmio sempre disse que traria uma grande figura, que traria um centroavante, que era referência e tal. Não fez nenhuma coisa nem outra. Não é, nem cara. o entorno foi resolvido e nem o centroavante de bala foi contratado. Eu vou colocar uma opinião aqui que eu acho que vai desagradar a torcida do Grêmio, mas a gente tá aqui para dar opinião. O currículo do Diego Costa é inquestionável. Ele jogou 2 Copas do Mundo pela seleção espanhola, 6 partidas em Copas, 3 gols. Ele foi bicampeão da Premier League com o Chelsea, ele foi bicampeão da La Liga com o Atlético de Madrid. A primeira como muito protagonista, tá? A segunda ele era o reserva do Soares e o protagonista foi o Soares. Então, assim, ele é um jogador de currículo inquestionável. Agora, eu tenho que ponderar aqui, ele não joga futebol em alto nível há 5, 6 anos, ele no Atlético Mineiro foi um horror. Mas o Atlético foi campeão brasileiro da Copa do Brasil em 2021. Ok, com uma participação dele em 19 jogos, 4, 5 gols. Depois no Botafogo, ele, embora o Tiquinho tenha se lesionado e ele tenha jogado alguns jogos, também com uma participação ruim. Antes do Botafogo, ele jogou na Premier League, no Wolverhampton, 25 jogos, 1 gol. Então é um jogador em franca decadência. Mas vale lembrar que no seu retorno ao Brasil, ele teve grandes concorrentes. No Atlético teve o Hulk e no Botafogo tinha o Tiquinho em alta. Mas que com o Renato poderá recuperar o futebol. Aliás, quando o Renato termina a sua carreira como atleta jogando por dentro, o Renato começa como ponteiro e termina jogando pelo meio, ele inclusive lembra um pouco o Diego Costa, o bom Diego Costa. Por quê? Força física, explosão, arrancada, eles têm até uma semelhança nesta etapa do Renato no final da carreira jogando como centroavante. Só que, pra pegar esse teu gancho do final da carreira do Renato, o Renato sempre foi um cara bom de vestiário. E o Diego Costa não é um cara bom de vestiário. Isso que eu quero dizer. Que as informações que a gente tem, especialmente da passagem dele pelo Atlético Mineiro, é que ele não foi lá um jogador comprometido. No Botafogo ele também sai espinafrando, criticando o grupo, e talvez até ele tenha razão, o grupo acabou sendo frouxo na reta final, e até pode ser verdadeiro, mas quando alguém de dentro do grupo diz isso, é ruim. E no Atlético Mineiro ele criticou CT, criticou vestiário, criticou direção. Então o que me desagrada, tenho passagens dele. A índole desse jogador, eu acho que não é boa. Não. Mas na mão do Renato, essa questão de vestiário ele sabe lidar muito bem. Eu, por exemplo, Bagé, contrataria o Daverson e não contrataria o Diego Eu Costa. recebi... Mas ontem eu Não, pensei... não. Davidson. O Diego Não, mas Costa eu é vou mais dizer- que David. Não, mas peraí. História é. Ontem, quando surgiu essa informação, eu tava dentro do carro e eu pensei alto assim, eu digo, cara, peraí. Pô, eu tava reclamando do Daverson. Não vamos comparar currículo. O currículo, jogador, Não, claro que histórico não. muito Hoje- maior. Tá? hoje eu contrataria o Diego Hoje Eu o contrataria- Daverson é mais jogador. Eu não contrataria o Diego Costa. É arriscado E eu essa não opinião. gosto do Daverson. E essa opinião é arriscada Eu pra sei. dar, porque daqui a pouco o cara vai ali, empilha. Tá, aí gol e tá. pronto. É que assim, ó, E se ele fizer gol, eu vou chegar aqui, eu vou encher o saco de vocês, eu vou zoar o Baldasso. Eu sou torcedor do Grêmio. Agora, eu tô falando hoje antes a dele gente entrar tem em que campo. opinar antes, né? Mas Depois é fácil. Assim, ó, eu tenho relatos que vieram de Belo Horizonte terríveis. A ponto assim, teve um treino que o Cuca pediu pra ele tirou ele do time titular, botou um outro cara e tal, era um outro jogador. Ele pegou, tocou o colete no chão e foi embora. É um treino fechado, ninguém viu, mas aconteceu. Tem vídeo dele debochando da pré-eleição do preparador físico. preparador Cristiano físico, Nunes, isso, dentro do Cristiano vestiário. Coisa. Cristiano Nunes. Chegaram pra ele dizendo, cara, olha só, acho que tu tá abusando demais de falar que é verdade, tá? O que eu for receber. Tu tá abusando Sereno. do cigarro, tu tá fumando, é permitido, então pode falar, tá fumando demais, pra um atleta isso não é legal. Ele no outro dia chega no CT fumando pra desafiar todo mundo. Tipo, ele é esse o relato do jogador que eu recebo. Ele vai render muito vídeo, Baldasso. Tá, mas aí vai eu vou dizer o render seguinte, ó. muito vídeo. Agora a minha opinião, tá?
tão escancarado que é um vai dar erro errado, que vai dar certo. Tá tão errado que vai dar certo. É que Isso esse- é típico é que do Grêmio. assim, vamos O lá, Grêmio vai lá e buscando do outro contrata lado. o Jael Não, esse é o e o tipo- Cícero, não, todo mundo cai. Bagé, o Diego Bagé, Souza, o esse Thiago é o Neves, tipo de e dá jogador. certo. Esse é o Ele pode sim dar muito certo no Grêmio. tipo de... O Thiago Neves não deu certo. O Thiago Neves não deu certo. Esse é o Então tá aí. tipo de O Diego Souza jogador, deu. é que esse é o tipo, a tese do JB parece uma tese estúpida, mas não é. Isso é um elogio ou uma crítica? Esse é o tipo de jogador que, se por um acaso os chakras se alinharem, se por um acaso o universo conspirar Ele a favor, vira ídolo no Grêmio. ele vira ídolo porque ele tem muita bola no corpo. Não é pouca, é Imagina, muita bola no corpo. olha, se fosse nessa arrancada de gauchão, tá? Os 3, 4 jogos que o Soteldo começou a cruzar a bola na área e não tinha uma viva alma pra ir lá empurrar aquela porcaria pra dentro do gol. Cara, se Eu o não Diego analiso- Costa tá lá, era 12 eu gols. não analiso, eu respeito a posição do JB, eu não analiso futebol pelo empirismo. Eu analiso pelo que eu vejo e pelo que eu vi Não, recentemente. aí é Esse má jogador- contratação. Não, Pera aí. Não, isso é empirismo. Isso tá dizendo empirismo. Mas tá claro. tá dando tão... Exato. Então, eu tô dizendo que eu não, tu analisa por Mas tu empirismo. não- Eu não analiso por Pragmaticamente é péssima contratação. Na minha opinião, o Pragmaticamente JB acha é que péssima não. contratação. E eu Não é respeito. isso. Não, mas aí Não. JB. Aí tem duas opiniões, então. Não, Sim. O Grêmio acertou ou não acertou? A em- opinião- não. Então, pra tirar do muro, o Grêmio acertou ou não acertou em contratar o Diego Não, Costa? a opinião lúcida é Não, que errou. E qual é a A tua opinião? lúdica A lúdica é que é o seguinte, Então tá, e qual é tá a tua tão opinião? errado que vai dar E qual é certo. a tua E a tua? opinião? Que tá tão errado que vai dar certo. Das Mas acha que o Grêmio acertou, Eu então. vou na KTO com o código JB A Filho opinião- e vou lá e vou dizer pra vocês, tá tão errado código é errado debate. que eu vou tirar dinheiro do sueco, tá tão errado que vai dar Tá, certo. mas é que tem um ponto aí, o JB, é que assim, ó, eu até falava aqui, a gente tava meio que a gente já coloca um debate praticamente ainda fora do ar. A gente vai chegando, vai comentando as coisas que a gente acha que tem que dar início à conversa. Por exemplo, se ele jogar o Grenal e o Grêmio tá preparando ele pra estrear ele no Grenal, ele é aquele cara, entre aspas, brigador, sabe? Que é o estilo guerreiro, o cara da raça. Daqui a pouco, ele compra umas broncas no Grenal. Se ele Briga com o mercado. Se ele fizer o gol ainda, consagração. Faz E eu vou um- torcer. faz Mas um daqui a gol. pouco ele já cai nas graças. Porque Claro. o torcedor, cara, ele quer essa coisa do jogador. Só que é o mesmo torcedor que tá, em grande maioria, nesse momento, criticando a contratação, porque o torcedor não é bobo. Se ele der certo, é claro que o torcedor vai vibrar. Agora que já veio, temos que apoiar. Não tem o que fazer. Só que o torcedor sabe que o histórico recente dele é ruim. Bom, talvez com o Renato ele não vá jogar o colete no chão, porque o Renato tem um outro tipo de relação com os jogadores. Inclusive é o Renato que está sendo definitivo para trazer ele para o Grêmio. É que o contexto que a gente está analisando é em cima de tudo. Contra o Caxias, contra o Avenida, tá bom. Ele tá vindo para ser a estrela de uma Libertadores. Bagé, É esse Bagé, ponto. vamos para um lado, vamos para o outro, voltamos de lá, voltamos de cá e no fim das contas o que se espera, o que se acredita é a mesma coisa de sempre, que o Renato vá recuperar o jogador. É isso. Não, No fim das contas é isso que o se espera. Renato que não recuperou o Tardelli, que não recuperou o André. É o pensamento mágico. Agora, esse jogador tem o estilo de jogo que o Renato gosta, né? É o centroavante alto, forte, corpulento, que entra na área, que é um rompedor, é o estilo que o Renato gosta. O Renato é um administrador de vestiário com muita capacidade, então eu acho que a esperança é esta. Agora, eu, ao contrário do JB que eu tava dizendo, eu não leio o futebol por empirismo, eu leio pelo que eu tô vendo. E eu tô vendo que as passagens deles recentes, ele não jogou na China, no leste europeu, ele jogou aqui, no Botafogo, no Atlético, na Premier League, e não jogou, e não rendeu. Mas ele tem a cara do Grêmio, né? Não sei porquê, mas estou com um sentimento de que ele vai dar certo. Ele é a cara. Mas é É um empirismo. jogador que é um jogador. Tudo bem. A cara do Meneghetti, Grêmio. É que tu Meneghetti, fala como se futebol não Meneghetti, tivesse esse Não, elemento. Meneghetti, a cara do Grêmio. Não, peraí. Pragmaticamente, tu tem toda a razão e eu acho que todos nós concordamos. O que nós estamos tentando buscar é esse entorno que às vezes funciona. Não, tudo bem. Às vezes funciona. O Diego Costa é o típico jogador que a torcida do Grêmio gosta. É óbvio. O Amato Tipo, tem a cara peraí. do Grêmio? Não. O Amato tinha a cara do Tinha, Grêmio? tinha, Tá bom. claro. Tem O vários. Astrada tinha a cara Claro. do Mas Grêmio? ele tem a claro. bola. Peraí, mas ele tem a bola. O Astrada Mas também isso tinha. Tudo bem, tinha. mas é que às Mas vezes. também tinha. Não, mas às vezes É tu que- tá pegando é a que- exceção pra comprovar a regra. Que Só pra exceção? dizer. Não, ao contrário.
Tu é que tá pegando a exceção pra comprovar a regra. Não. A exceção é o jogador que tu tá vendo que dá dando errado nos últimos JB, clubes. Não, Essa peraí. é a exceção. O normal é não dar certo. O tá? Douglas. Não, mas normal é não dar aí certo. eu tô dizendo a mesma coisa que vocês. Agora assim, ó, o Douglas, camisa 10, Douglas, monstruoso, o Doga 10. Que carinhosamente apelidamos de barriga de cadela. É, Nosso bruxo. não sei Vamos se lá. Vamos lá. se é carinhoso, né? Que nem me chamar de Kiko. Mas assim, ó, o Douglas, quando ele chega aqui na segunda passagem, os caras, todo mundo sabe que o Douglas é técnico e ele foi o melhor momento da carreira dele aqui. O Douglas chega e ele diz assim: não, vamos lá, vamos jogar, vou fazer o quê, papapá. De vez em quando dá um carrinho na lateral pra agradar a torcida. Qualquer jogador que chega no Grêmio sabe que tu tem que dar um carrinho na lateral que não adianta Sim, mas em não- nada. mas isso- é só pra geral levantar e os caras ficarem assim. Herrera e aí, era isso, ídolo. Mas é- tocar a bola pra lateral e Mas é comemorar, isso- porque aí o que acontece? Ontem eu tava vendo, só gavetinha aqui, o Gabriel, goleiro, que o Inter tá por contratar do Coritiba. Má contratação. Pois é, mas o Gabriel pediu pra sair porque ele disse: eu não tenho psicológico pra jogar porque o torcedor tá pegando no pé demais, tá pegando no meu pé, não Tá. tem mais por que eu ficar aqui. Então, quando tu traz o torcedor pro teu lado, vamos lá, quando o torcedor via aquela imagem do Soares, o Soares tá sem joelho, tá se esforçando e tá mas é chorando, diferente. isso Já contribui. tá vendo? Eram os gols, mas era a garra também. O Douglas que chega não ia adiantar dar carrinho se ele não der certo. E sabe por que, que ele sabe por que, que ele deu certo? Costa tem as duas coisas. Sabe por que, que ele deu certo, Douglas? Porque ele tinha um time muito bom no entorno dele. O Diego Costa tá chegando. O Diego Costa tá chegando num momento em que sequer o cara que era o top que tava começando o gauchão tá no lado dele, que é o Soteldo. Então o Diego Costa ele chega pra ser a estrela da companhia. É esse. E outra, vamos chegar a uma conclusão. Ele tá chegando, e tu mesmo trouxe a informação, ele chega que se é tudo errado, ele tem um salário de 750 mil. 700 mil é muito dinheiro para um jogador que tá em baixa há tanto tempo. E se tudo der certo, e tomara que dê, vai se ter bonificação até pra se ele fumar menos. Beleza, é um direito dele pedir. O ponto que eu tô te colocando. Mas o ponto que eu tô te colocando, e é o Douglas ponto. também O ponto pitava. que tá. O ponto que me. Zidane pitava. A maioria fuma. O ponto que intriga. O ponto que mais me intriga nisso é que daqui a pouco tá se fazendo uma discussão de algo que a direção sequer planejou. Vamos parar com essa bobagem. O plano. Não tinha plano A, nem tinha um plano B. Esse rapaz que chega, o Diego Costa, é plano Z. Claro. Não teve plano nenhum. Essa é a Ele tá verdade. desempregado desde dezembro. Essa é a Então, verdade. vão querer me dar um doce de abóbora que eu não gosto pra Eu gosto. fazer eu Pode sentir me o dar que eu sabor gosto. como se fosse o melhor pudim com doce de Aliás, leite vamos fazer um uruguaio. churrasco de abóbora Não, nesse cara. entendeu? Muito bom. Quê? É muito bom, abóbora com Que queijo. tu fez? Maravilhoso. Eu vou fazer Maravilhoso. com Maravilhoso. Churrasco de abóbora. receita Abóbora do- com queijo. Ah, eu disse que Esse, senhores, esse é o debate raiz que faz falei- churrasco de abóbora. Eu falei que ele mudou. Eu falei que ele mudou. Receita do Topador. Um abraço ao Topador que tá sempre na nossa Topador audiência. é muito bom, esse Pois cara é muito bom. Ele faz churrasco com bota queijo. Não, Muito não. bom. Vai fazer churrasco de carne. Eu Pega um vejo ele pãozinho. fazendo um churrasco Não, ele maravilhoso. faz o da bola. É que tu não sabe nada de churrasco. Faz... Não, tudo bem. Peraí, Desculpa. eu quero só dizer sobre o Grêmio. Vamos no empirismo do JB. O Grêmio contratou um jogador identificado com ele, aliás, Costa também, né? Identificado com o Grêmio, gremista, mas mais gremista que o presidente Guerra e que o ex-presidente Bolzan. Não, esse é mais novo que o Douglas Costa, veio aqui, não jogou nada. Por quê? Porque a amostragem recente dele mostrava que ele vivia mais no DM do que dentro tá de campo. certo, Tá, mas Tudo deixa eu certo. perguntar pra vocês. Vamos lá, a gente falou pouco sobre isso. Qual é o histórico recente dele de lesão? Pesquisando, a última lesão constatada no Transfermarkt do Diego Costa foi em 2020, quando ele ainda jogava pelo Atlético de Madrid. Uma lesão na perna e ficou 18 dias sem jogar. Essa tese da lesão aí eu não abraço, tá? Não é a lesão, o problema é o rendimento dele que é ruim mesmo. Também. É ruim, Sabe quem é e que o tem comportamento dele dentro do vestiário não é bom. Sabe quem é que tem histórico de lesão terrível? Ah. O Soteldo. Os últimos 2 anos tem umas 5. Esse tem. Soteldo tá toda hora lesionado. E, Meneghetti, posso te dizer uma coisa? Ele é Tu 9, tens- JB. Nos últimos 10 anos, não teve um ano que ele fez 10 gols no ano. vocês estão cobertos de razão. Nós estamos. Vocês estão É cobertos a de paixonite razão. do Diego Costa com a camisa do Chelsea. Desculpa, o quanto- Chelsea Não, foi não. em 2016, 17, a Atlético gente tá de em Madrid. 24. Perdoe a minha ignorância, quantos anos ele tem? 35. 35 fez em outubro. 35 não é. Mas é que ele não se Pra cuida. centroavante. Porque ele fuma, porque ele se machuca, porque ele vai pra noite. Rodaço, Beleza, se ele à chegar noite aí. eu não convido. A índole Tomara que não dê é boa, certo, Bola. mas é difícil, A cara. índole. O que eu quero dizer índole, não é que ele é mau sujeito, não é isso. Não é comprometido. O que eu quero dizer é isso. Ele não é comprometido. É, não assim, um ó, cara É comprometido. que me prometeram, na boa, eu tô O problema é esse. eu tô puto. Porque
Toda vez que sentaram, me prometeram que era um cara top, vai que fazer vinha, muitos que era vídeos difícil. Cara, é surreal. Eu vou torcer, eu tô com a 9, eu tô com a camisa 9. Se precisar. Ele joga com a 19, Eu né? não fumo, eu posso ir Acho que pra a lá. dele é 19, né? É 19. óbvio que É muito todo habilidoso. torcedor vai torcer. Outro dia o João Pedro Galvão fez um gol e eu explodi na arena. É mesmo? Eu quero que os caras façam gols. Agora, eu João não Pedro vou decidiu o último jogo. eu não vou achar que todo mundo que chega, a gente tem que babar. O torcedor do Grêmio tá puto nas redes sociais. A grande maioria é um massacre. Por quê? Porque não era o jogador que o torcedor idealizava. Aquela balela aqui, não, porque o jogador que nós estamos falando ainda não foi citado, porque ninguém em sã consciência ia imaginar que ia ser contratado um jogador que estava livre. Vamos torcer, mas realmente prometeram algo muito melhor. De férias desde dezembro e que ele só foi anunciado dia 8 de fevereiro e ele só foi batido o martelo domingo de tarde, Pode quando ter o Renato certeza contratou. que o Não, Grêmio vai Bateu. dar discurso de que era convicção. Não era A direção vai Bateu. dar discurso de que era convicção de Bateu Costa. o martelo ontem de noite. Sim, mas Sim, o Renato já tá, o Renato tinha encaminhado. aprovou, Né? o Renato aprovou. Só que o empresário dele, nas 2 vezes que foi pra assinar, ele fazia novas exigências. Aí o Renato ontem pegou o telefone, ligou pro Diego Costa e disse assim, ó, é esse e é isso. Estamos tu falando, tem até o final do dia. falando de uma negociação de quantos dias? Eles estão conversando há coisa de 2 semanas. O link do programa completo vai estar na descrição do vídeo. Bom, eu esperava muito mais da direção que o Diego Costa para ser o 9. Mas na minha visão, ele tem sim chance de dar muito certo no tricolor. Fato é que ele será no 9 da temporada. Temos que apoiar agora, não tem jeito. Eu confesso que tu, de certa forma, até com bom pressentimento sobre essa contratação. Tu com a sensação de que pode sim dar muito certo no Grêmio. Mas eu quero saber a sua opinião sobre a contratação. Foi uma boa? Deixa a tua opinião nos comentários.